Muita gente me pedindo umas dicas de como usar o cronograma, então eu vou dar uma explicação bem simples para você ganhar mais confiança e facilitar seu trabalho. A lógica do cronograma é o seguinte: você vai ter um monte de bloco para fazer. Para cada matéria você tem 28 blocos. Por que você tem 28 blocos? Porque até perto do Enem, até um pouco mais de um mês antes do Enem, tem 28 semanas. Então, se você conseguir fazer um bloco de cada matéria por semana, você chega a um pouco mais de um mês para o Enem para fazer uma revisão geral. E aí você pode usar um cronograma de um mês, você pode fazer um monte simulado, você pode seguir uma estratégia perto do Enem, já tendo uma base boa e fazendo só uma revisão. E aí você vai reparar na matéria que nem sempre ela vai até o número 28. Isso acontece porque alguns blocos que são mais importantes ou demorados para estudar, eu coloquei uma sinalização para você estudar duas vezes. Eu achei melhor fazer assim do que jogar um monte de tópico que não tem chances de cair no Enem. Então a sua missão semanal para que você consiga acompanhar o cronograma e chegar até o final do ano para ter esse um mês para fazer a revisão é conseguir fazer 8 blocos por semana. Um de cada matéria do cronograma, sendo que filosofia eu deixo dentro de história e sociologia eu deixo dentro de geografia, e um bloco que não está no cronograma que você vai usar para redação e para língua estrangeira. Então são 7 blocos que estão no cronograma, mais um bloco que você vai colocar lá por conta própria, de redação ou língua estrangeira, para ter esses 8 blocos que eu sugiro que você faça de segunda a quinta. E aí eu deixo sexta e sábado para você fazer simulado, para você tirar atraso, para você estudar as matérias que têm um peso maior no seu vestibular. E você pode usar o sexta e sábado de várias formas, desde que você invista na sua prova, né? Não fica à toa. Domingo você descansa, sábado você pode planejar fazer algo um pouco mais light que os outros dias, para também ter um descanso um pouco maior. Mas é para você usar sexta e sábado. Você pode fazer revisão também. E eu adoro deixar essa margem, porque você pode usar do jeito que você quiser, porque as suas dificuldades não são iguais às dos outros. Então você vê o que é melhor para você e usa do jeito que você acha que vai ter um maior impacto na sua prova. E como alguns blocos são mais pesados, alguns blocos são mais difíceis, ou alguns blocos você nunca teve contato na vida, tudo bem se atrasar, você ainda tem 2 dias para tentar recuperar o atraso. Então o que eu quero que você internalize, o que você tem que ter na sua cabeça, é que a sua missão para esse ano é, para cada matéria, terminar 28 blocos até a prova. Que assim não parece uma missão impossível. São 28 vezes 7 blocos, é isso. Você faz isso, você já tem uma base muito boa. É claro que dentro de cada bloco tem vários tópicos, que são os tópicos que caem na prova do Enem. Por isso que você tem uma listinha embaixo dos tópicos para estudar eles e treinar e ver como é que cai na prova e eventualmente até se aprofundar no tema. Mas ao fazer as listinhas de questões que eu coloquei em cada bloco para você dentro do cronograma, então sei lá, lê os tópicos e tem uma listinha de questões. Ao fazer aquilo, vai ficar muito claro para você como que o cronograma é baseado na prova. Eu não deixei de colocar nenhuma questão das últimas provas, desde 2017. Todas as questões estão no cronograma. Eu só tirei língua estrangeira e tirei as questões que foram anuladas. O resto, todas as questões estão lá. E aí você vai ver que faz sentido. Não é um cronograma da minha cabeça, não é uma cópia de cronograma de outro lugar, não é um cronograma da FUVEST. É um cronograma Enem, baseado completamente na prova do Enem. E você percebe que a prova do Enem é uma prova repetitiva. Por isso que todo ano eu acerto um monte de questão que vai cair. Na semana da prova, nas 2 semanas antes, eu falei tanta coisa que caiu na prova. Falei que ia cair polvo na prova, caiu polvo. Falei que ia cair função da arte 2 dias antes da prova de linguagens, caiu função da arte. Você acerta, porque a prova é repetitiva. Basta você ler a listinha e ver as datas das questões, que você vai ver que o mesmo tópico sempre cai. E isso te dá uma segurança. E você pode medir seu desempenho, não só pelos resultados do Enem ou pelos simulados. Mede seu desempenho por quão bom você é em cada bloco. E aí você pega cada tópico de cada bloco e vê, esse tópico eu já sei, e esse tópico aqui eu estou dominando, e você checa se sabe ou não fazendo as questões. Então esse cronograma não é só um agendamento de quando você vai estudar, é praticamente um guia de Enem, é um tutorial. Eu estou te dando os tópicos que caem e as questões desses tópicos. Se você fizer uns 3 blocos aí, você vai perceber que tudo faz sentido. E claro que cada um tem uma velocidade para aprender um bloco. Alguns são mais difíceis, alguns são mais fáceis. Tem gente que teve uma base bem melhor, tem gente que teve uma base bem pior. Tem gente que já está fazendo 700 do Enem, tem gente que está no 600. Então cada um tem seu ritmo. Mas o que cai no Enem, tá aí. E eu, por conta própria, e aí pela minha experiência, pelo que eu já conheço, eu coloco uns tópicos a mais que eu acho que tem grande chance de cair. Mas eu não coloco um monte de tópico da FUVEST, por exemplo. Faz um planejamento semanal. Eu vou tentar fazer um planejamento semanal para todo mundo. Já tem um esboço no cronograma que você pode usar. O ideal é, você pega 2 blocos por dia. Para cada bloco, você procura uma apostila para dar uma lida sobre aquilo,
ou você entra numa plataforma que tem todo o conteúdo, ou você pega um livro do ensino médio e dá uma estudada grande naquele bloco, nos tópicos daquele bloco. Eu acho melhor que a sua primeira opção seja sempre ler sobre o tópico, numa apostila de cursinho, por exemplo, e é por isso que eu comecei o movimento do Lumber Plus, para eu também te dar uns textos para você ler. Porque a prova de Enem é uma prova interpretativa, quanto mais você lê durante o ano, melhor você vai conseguir interpretar no dia da prova e mais rápido você vai ser na leitura. Então é importante você ler o ano inteiro. Então faz os 2 blocos por dia, faz uma leitura por dia, de meia hora a 1 hora. Tem um vídeo meu, depois você procura de o que você deve ler para melhorar. Tem o Lumber Plus agora que te dá uma opção também. E você pode ler as apostilas sobre as matérias, que também vai melhorar a sua interpretação. E aí não achou nada para ler, você pode pegar uma plataforma, a mais barata que se encontrar que seja confiável, e ter aulas daqueles tópicos e daquele bloco também. Também já ajuda. E se você não tiver opção nenhuma, eu já escrevi os tópicos de uma forma que você consiga achar facilmente no sistema de busca. Então você tem na internet, já dá para você estudar mais ou menos. Porque você põe lá no buscador as palavras-chave que eu coloquei como nome dos tópicos e você já acha uns textos de graça para ler. Claro que são textos resumidos e muito acadêmicos, não é a ideia do Lumber Plus, por exemplo, mas que já ajuda bastante. Às vezes eu quero tirar uma dúvida ou só não lembro, eu digito no buscador e lembro na hora. Então já ajuda. E se você, por um acaso, tem um monte de lista de questão por tópico, também ajuda você a fazer essas listas extras. Mas você também não precisa, porque no cronograma já tem as listinhas do próprio Enem, que é a coisa mais confiável possível, é você fazer questão do Enem. Claro que se você conseguir expandir para questões dos mesmos tópicos de outras provas, para você ter uma visão ampliada e para você treinar mais, ajuda também. E aí eu ainda resolvi criar o Lumber Plus para ser uma coisa extra, para você ter um diferencial, para você olhar os tópicos que você encontraria em outros lugares de uma forma diferente, para que eles sejam um pouco mais divertidos de estudar, para que você veja um pouco mais de sentido neles. Porque eu, quando estava estudando para o vestibular, eu gostava de ler uns livros que não eram feitos para vestibular, mas falavam de física, falavam de biologia, e aí eu gostava de ler esses livros e me dava um monte de sacada para a prova. E na hora que eu ia estudar aquela coisa mais acadêmica, chata e teórica, eu achava um pouco mais divertido, porque eu já entendia o fenômeno mais ou menos com outro olhar. Então minha sugestão para você, e o porquê que eu criei isso para ser vantajoso e para facilitar a sua vida e para você ter umas dicas que você não vai encontrar em outro lugar, é assim, ó, pega um tópico, então, por exemplo, modelos atômicos, que eu já escrevi um textinho e está livre para todo mundo e deixa na descrição. Lê o textinho de modelos atômicos. Aí você vai falar, oh, isso até que é interessantezinho, não é tão chato quanto eu vi na escola. E aí depois de ler o textinho, você vai ler a matéria e as peças vão se encaixar. Vai ficar mais fácil você aprender, vai ficar um pouco mais interessante. Porque você vai tentar entender o que eu falei no texto e agora indo atrás das instruções realmente da prova. Então faz esse teste e depois me conta o que você achou. Vou deixar o link, 4 textos que eu já escrevi. Tem o bloco exato, porque todos os textos vão ser baseados nos blocos do cronograma, para ser uma coisa a mais. Então você vai ter o nome dos tópicos que vai te dar uma metacognição no cronograma. Aí você tem uma listinha de questões do próprio Enem para você treinar aquilo que você aprendeu e para você verificar que realmente aquilo que está escrito nos tópicos é o que caiu no Enem. Aí você ainda vai poder procurar aquele tema e aqueles tópicos numa apostila e ler sobre eles. E, além de tudo isso, você vai ter um textinho do Lumber Plus que vai te dar uma informação a mais que não tem nos livros acadêmicos normalmente. São em outros tipos de livro que vocês vão encontrar as informações que eu vou ficar passando nesses textos. Mas tudo isso junto te dá uma visão muito maior daquele bloco. E aí você junta essa questão de ter essa visão do bloco, essa metacognição que vai ficando avançada com o tempo, com a sua missão de fazer 28 por matéria por ano. E aí você tem um plano alcançável. Não parece aquela coisa interminável. E se você ainda não pegou o cronograma, vai para o meu vídeo anterior, dá uma olhada lá, me manda a senha, que eu só vou passar sem custo durante o mês de março. Porque é o mês ideal para você começar o cronograma. Eu até coloquei um esquema no cronograma para você poder começar depois, mas o ideal é você começar em março para acabar em outubro o cronograma e ter um mês para fazer revisão. E se você chegou atrasado e ainda quiser o cronograma, você pode entrar no Lumber Club. O Lumber Club é a opção de membro para você pegar o cronograma e as questões. E aí tem o Lumber Plus, que além do cronograma e questões, te dá 4 textos por semana, 16 textos por mês, e até o Enem você vai ter mais de 100 textos, cada um sobre um bloco. Então é isso, espero que tenha ajudado. Obrigado.